Sejam bem-vindos ao canal Amante da Vida. Canal Amante da Vida com seu amigo de sempre, Marcílio André. Hoje vamos falar sobre pré e pós-treino. Alimentos que você pode ingerir antes e depois do seu treinamento. Vem comigo. Alô, alô, meus amigos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e com certeza está. Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre pré e pós-treino. O que fazer? O que ingerir? Como fazer para fazer com que o seu treinamento seja eficaz? Né? O que você tem que comer antes, né, do treinamento e o que você tem que comer depois do treinamento. Uma questão importante para o resultado que você, né, pretende obter. Então, o pré-treino e o pós-treino são itens importantíssimos para que você tenha o resultado que você tanto espera e tanto procura. Então, existem alguns alimentos, né, que fazem com que isso aconteça, né, e de uma maneira muito mais fácil. Né? Depois da vinheta, nós vamos falar sobre isso. Pré e pós-treinos, alimentos que você deve e pode ingerir para o crescimento muscular. Venha comigo. E aí, já se inscreveu no canal? Inscreva-se. Voltamos aqui, meus amigos, então, né, para falar sobre o pré e o pós-treino. Alimentos que você, né, deve e pode ingerir antes de fazer o exercício e depois de fazer o exercício físico. Por exemplo, indo direto ao assunto, uma opção muito importante e valiosa para que você faça o teu pré-treino, né, que você coma alguma coisa antes de fazer essa atividade física, é banana com aveia e mel. Né? São alimentos leves, né, que contêm aquilo que você necessita para fazer o seu treinamento. Por exemplo, a banana, né? Banana tem potássio, tem fibras, né? E importantíssimos para que você, né, tenha um treinamento eficaz, porque você vai fazer força, você, né, vai precisar de alguma coisa que te, né, te proporcione ter uma força, ter um treinamento mais tranquilo em relação a isso. A banana contém potássio, que vai fazer com que você não tenha cãibra, que você, né, tenha mais aí absorção dos outros nutrientes, porque, né, o potássio faz com que isso também aconteça. Então, banana, aveia e mel é super indicado aí para um pré-treino, né? São alimentos leves, não vão deixar você, né, com aquela, né, um pouco com a barriga, né, cheia, lotada de alimentos, para que você não tenha nenhum desconforto na hora de você fazer a sua atividade física, né? Que seja de baixo impacto, de médio ou de alto impacto. Então, você vai precisar de alimentos que sejam bem leves para que não atrapalhem a sua performance, né, no seu treinamento e para que você tenha realmente o resultado que você espera obter. E quando você termina de fazer a sua atividade física, qual seria, né? Quais alimentos teriam essa importância para fazer com que você faça aquela ingestão mais rapidamente, para que você devolva ao seu corpo também mais rapidamente aqueles nutrientes que o corpo faz necessário devolver para que ele faça a reconstrução. Porque quando você faz atividade física, né, é lógico, as fibras dos seus músculos, né, elas são rompidas e cria aí uma situação que você precisa devolver ao seu corpo, né, alguns nutrientes para que ele faça essa recomposição o mais rápido possível e de forma mais correta e natural. Né? Fora isso, você, na atividade física, você deve ingerir bastante líquido, claro, água, né? No momento que você estiver fazendo o exercício físico, né, a ingestão de água já é necessário para que você tenha uma reconstrução naquele momento, né, e ajudando o seu corpo a funcionalizar, fazer com que as coisas funcionem um pouco melhor, né? Então, se hidratar sempre, né, depois de ter feito aquela primeira ou a segunda ou a terceira sessão, sempre se hidratar, porque você vai suar, você vai perder líquido, então você tem que fazer a reposição para que o corpo te devolva, né, isso
em qualidade, que o seu treinamento tenha a qualidade que você precisa. Então, o pré-treino, né, a ingestão de alimentos leves, mas que te deem, né, aí uma condição de você fazer um treinamento mais forte, né, como queira, e a água que você deve ingerir, né, durante o seu treinamento, né, durante as etapas que você está fazendo o seu treinamento na academia ou aonde for, né, que você esteja fazendo, né? Então é necessário, né, o pré-treino e o pós-treino. Então o que comer, o que ingerir no pós-treino, né? Melhor dizendo, no pós-treino, né? A melhor ingestão de alimentos no pós-treino seriam aí, no caso, uma vitamina, um alimento assim mais próximo, né, da parte líquida ou pastosa, porque esse alimento vai fazer com que o seu corpo absorva com muito mais facilidade, né, e vai tornar aí a reconstrução, né, das fibras rompidas, vai te dar uma a velocidade maior. O corpo vai adquirir, né, aquele alimento com muito mais facilidade, né, do que se você for diretamente comer alimentos que contenham aí carboidratos, né? Os carboidratos eles demoram um pouco mais tempo para serem digeridos. Então, o pós-treino, né? O melhor indicado é que as pessoas façam ingestão de uma vitamina, né? Uma vitamina de abacate, vitamina de banana com aveia, com mamão, com maçã, né? Para você ter, né, devolver para o seu corpo os nutrientes, né, nutrientes necessários, né? Então aí o whey, né, como alguns gostam, não, do whey protein, né, o whey protein, como querem, como queiram, né? E algumas pessoas chamam de whey protein, né, e outros de whey protein, né? Então é necessário. E tem algumas outras situações que você pode também ingerir, né? Ovos, né? E aí um frango desfiado, né? Eu acho que é bem interessante, um pós-treino, né? Porque, como eu falei anteriormente, o carboidrato ele demora mais tempo para poder, né, o corpo fazer essa absorção. Então, é necessário que quando você faz o seu treinamento, logo no pós-treino, que você faça a ingestão desse alimento um pouco mais líquido, pastoso, né? Um frangozinho desfiado, como eu falei, um ovo, né, que vai te dar saciedade também, e você vai aguardar depois para você fazer justamente a última refeição, que é aquela janta, né? E aí você vai, com certeza, ingerir carboidratos, né? Mas aí você já devolveu ao corpo, depois do pós-treino, né? Ali no pós-treino, você já devolveu ao seu corpo aquilo que ele necessita tanto para fazer aquela reconstrução naquele momento exato. Porque logo depois você, né, 2 ou 3 horas depois, você vai fazer a última refeição, que é aquela janta, né? E com certeza, como eu falei, você vai fazer a ingestão de carboidrato. Mas aí você já vai ter mais tempo, depois que você jantar, você vai fazer aquele repouso e o corpo vai fazer o trabalho que ele tem que fazer, que é o trabalho, né, diário, o trabalho normal, quando a gente faz aquele soninho, vai dormir, então o corpo faz aquela regeneração total e completa. Na hora do treino, né, o pós-treino, você precisa dar a ele, né, ao corpo, essa condição dele te devolver, né, essa reconstrução um pouco mais fácil. Então, por isso que eu estou falando para você que é indicado, melhor indicado, as vitaminas e alguma coisa pastosa, né, e um frango desfiado, então um ovo, como queiram, né, para que essa absorção seja melhor feita, né? O corpo necessita disso para poder te devolver, né, em qualidade, né, e crescimento, porque é necessário que você faça esta reposição. Então, muito necessário o pré e o pós-treino, né? Não esqueça, porque se você vai fazer um treinamento e você não comeu nada, você está com a barriga vazia, né? Então vai te criar também um desconforto, né? Se você comer demais também. Então, sempre faça um treinamento, um pré-treino com uma coisa bem leve, para que você pelo menos tenha o seu, né, estômago, né, abastecido, forrado, e logo depois, claro, devolva novamente ao corpo, né, com uma vitamina ou uma coisa mais pastosa, ou um frangozinho desfiado, um ovo, que seja, né, whey protein, né, que é proteína também, para que você, né, devolva ao corpo aquela, né, proteína que você tanto precisa para fazer aquela reconstrução, né? E, né, aquela síntese proteica também que você precisa, né, aquela quantidade de proteína que você precisa para
funcionalizar o dia a dia para você ter o crescimento que você tanto procura. E aí, tranquilo, pessoal? Então não esquece, se inscreva no canal, dá aquele like, faz aquele compartilhamento, que você sabe que aqui nós sempre temos conteúdo de qualidade e, né, para que a gente possa evoluir sempre na condição de atividade física, que vai te dar também, vai nos dar uma melhor saúde, uma vida mais prolongada. E aí, tranquilo para você? Ficou satisfeito? Eu estou muito satisfeito. Eu fiquei muito bom, muito satisfeito com esse papo que a gente teve aqui sobre o pré e o pós-treino. É extremamente necessário, tá? Precisamos fazer isso para que nós tenhamos os resultados que nós tanto esperamos. Correto? Ficou bom para você? Para mim está maravilhoso. Então, fique sempre comigo, venha sempre com a gente aqui, né? Um conteúdo de qualidade aqui no Amante da Vida com Marcelo André. Estamos sempre juntos. Até o próximo vídeo. Tchau.